Olá, meu nome é Jean dos Anjos. Eu vou apresentar para vocês essa ferramenta hoje, chamada Core Switch, que é uma pequena framework que eu desenvolvi. Você que é desenvolvedor júnior, trainee, até mesmo pleno, que na hora que vai criar o projeto tem aquela pequena dificuldade de fazer o relacionamento, né, entre os projetos, e também tem dificuldade na hora de criar um CRUD de ponta a ponta, né, passando por todas as camadas. Cada camada tem sua responsabilidade, né? Então, essa pequena framework que eu desenvolvi, ela traz uma arquitetura limpa, uma geração automática de CRUD, né? Arquitetura super escalável. Então, essa daqui é a documentação dela. Essa documentação ela está bem completa. Aqui, passando aqui rapidinho pela documentação, a gente tem instalação e configuração. A instalação e configuração aqui mostra como é que instala, né? Então, primeiramente, você instala isso aqui global. Aqui tem mostrando os comandos para você realizar a instalação do template na sua máquina, né? Aqui mostra também como é que você cria o projeto. Aqui na documentação também mostra toda a parte de CRUD, né? Como é que usa, tudo certinho. Aqui em estrutura avançada, vocês vão encontrar documentação dos bases, né? Tem o Base Repository, que tem toda a parte lá de repository, né, para você estar aproveitando, para não ter que desenvolver a mesma coisa sempre. Base Service, toda a parte do Base Service aqui. Aqui a gente tem alguns hooks de validação, né, que tem aqui dentro do Base Service. Pode ver que está todo override. Então vocês conseguem sobrescrever esse método para poder aplicar a lógica que vocês precisar dentro da parte de Service, né. Aqui no Base Controller, a gente tem por padrão, quando é gerado auto-CRUD automático, a gente tem o get, né, trazer todos os dados. A gente tem um get by ID, post, put, delete, path. Então, aqui os comportamentos internos, né? Aqui também todos os métodos, lembrando que são override, todos eles você consegue sobrescrever. Eu vou estar iniciando a aplicação aqui na minha máquina, criar uma aplicação aqui para vocês verem rapidinho como é que funciona toda essa parte. Então, vamos lá. Eu vou abrir uma pasta aqui. Essa pasta aqui de dev, né? Ela está na área de trabalho. Vou criar uma nova pasta aqui mesmo. Projeto. Beleza. Essa pasta aqui agora, deixa eu só puxar isso aqui para outra tela. Então, primeiramente, para vocês começarem a utilizar o Core Switch, vocês primeiro têm que instalar o template, né? Fazer a instalação do template. Vocês vão rodar esse comando aqui, que é o .NET New Install Core Switch Template. Então, você rodando ele vai fazer a verificação se existe algo na sua máquina, como aqui eu já tinha instalado, né? Então, ele verificou que existe na minha máquina. Então, praticamente, ele só instalou um novo template por cima. Próximo passo, acabei fechando o CMD. Vou criar o projeto aqui mesmo. Então, para vocês criar o projeto, eu vou copiar e colar o comando aqui também, né? Então, aqui a criação do projeto é bem simples, tá? Depois que você tem um template instalado na sua máquina, praticamente você dá o comando .NET New Core Switch, -name, né? Que é o nome do projeto. Que eu vou colocar aplicação teste, aplicação 7, tá certo. Beleza? Eu vou entrar no projeto, né? Vou abrir aqui com VS Code. Então, beleza. Aqui a gente já está com o início, né, do projeto em andamento. Então, praticamente, quando vocês der um .NET New Core Switch name, o nome do seu projeto, vocês vão iniciar com essa parte aqui, né? Aqui, a única coisa que vocês vão precisar mudar aqui é duplicar o .env, né, para tirar do .example, apagar essa parte aqui e deixar só o .env. Aqui a aplicação de teste, já vim aqui com o nome que você já deu com a aplicação também, né? Eu vou colocar aqui, só para ver, só por causa que acho que eu já tenho essa aplicação aqui criada, de teste. Vou colocar outra aqui só para não dar interferência. Lembrando também, tá, que eu estou usando o Core Switch usa Postgres por trás, né? Então, a aplicação ela é super dinâmica. Vocês podem vir e trocar o banco de dados aqui também no Crosscut, sem problema nenhum. Eu quero usar MySQL, eu quero usar
qualquer outro tipo de banco de dados que o Entity Framework suporta, vocês podem vir aqui e trocar à vontade. Então, beleza, primeiro passo, a gente vai iniciar a aplicação aqui, para ver se está tudo certo. Vou esperar um pouquinho para iniciar. Vou abrir outro terminal aqui do lado. Perdão, navegador. Abrir o navegador aqui do lado, colocar localhost/swag. Então aqui a gente pode ver que a gente já tem a aplicação rodando em pouco tempo. Então, aplicação de testes, sistema Basic Clean Architecture, né? Vamos passar aqui na documentação novamente, estruturas, geração de CRUD. Aqui na documentação, a gente tem aqui a geração de CRUD avançada, né? Então, para gerar um CRUD com campos personalizado, vocês conseguem vir dar esse comando aqui, passar o nome do CRUD, né? Aqui vocês conseguem passar os campos, né? Então, o nome aqui é do tipo string, esse true aqui é recarriage ou não. Então, vocês podem passar aqui. E aqui na documentação tem tudo explicando também, ó, a explicação dos campos. Aqui ele fala nome do campo, tipo de C#, né? Pode ser string, int, decimal, date, time, o que vocês preferirem. Obrigatório, true ou falso, né? A gente também tem uns relacionamentos automáticos, né? Então aqui, para criar relações entre entidades, basta adicionar um campo, né? Terminando com ID no final. O Core Switch detecta a gera a configuração de chave estrangeira do F-Core automaticamente. Então aqui tem um exemplo da implementação, né? Então aqui, ó, gerar entidade com relacionamento. Então criar um relacionamento pedido cliente automático. .NET to Run, CRUD, gen, né? Nome aqui. Aqui ele colocou fields, aqui o cliente, né? Que vai ter o relacionamento com pedidos. Na realidade, cria um pedido, né? Vai ter relacionamento com... tá certo. Pedidos. E int, né, tem que ser do tipo inteiro, é obrigatório, a data do pedido. Se quiser excluir um CRUD, é só rodar esse comando aqui, .NET to run CRUDgen, delete, e o nome da entidade, né, que você criou. Praticamente isso, não tem dor de cabeça, é bem simples mesmo. Esse framework foi desenvolvido para aquelas pessoas que querem entregar projetos rápidos, né, com arquitetura limpa, e uma arquitetura também bem escalável. Então vamos lá. Aqui a gente tem um exemplo básico, né, que já vem no template para a pessoa ver como é que funciona por debaixo desse plano, para poder testar, né? Então dá um try it out, beleza, execute, beleza. Aqui a gente pode ver que já está funcionando, não trouxe nada porque a gente não cadastrou nada aqui em example, né? Agora aqui eu vou pegar uns comandos para o vídeo não ficar tão grande. Eu vou pegar uns comandos que eu já tenho aqui. Expandir a tela aqui. Novo arquivo. Beleza? Nesse novo arquivo que eu criei aqui, eu colei alguns comandos. Esses comandos, ele vai gerar o quê? O CRUD de Operation, Culture, Farm, Local, Equipamento e Appointments. Praticamente, a gente tem aqui Operation, tem a Description, que é string, true, né? Tem Culture, né? Que é Description, true. Farm também, tem só a descrição. Local, que só tem também uma descrição. E ele tem relacionamento com Farm, né? Então, tem local que tem relacionamento com Farm. A gente tem equipamentos, beleza. E apontamentos a gente tem relação com usuários, que aqui a gente não criou usuários, né? Então, vou mostrar para vocês a dinâmica também. O Core Switch ele identifica se foi criado, né? Se existe essa entity. O celular tocou aqui. O Core Switch verifica se tem essa entity aqui no banco de dados. Caso tenha essa entity aqui no banco de dados, ele gera um relacionamento aqui com appointments. Então, a gente vai rodar aqui rapidinho para vocês verem como é que fica. Só lembrando que a gente só tem um exemplo aqui, né? Antes de rodar, vou mostrar um pouquinho a estrutura para vocês do projeto. Aqui a gente tem migrations, né? Faz parte, repository. Aqui no domain a gente tem as interfaces, application, DTOs, interface, serviço. Não vou estender muito para o vídeo não ficar muito grande. Vou mostrar mais a funcionalidade aqui da ferramenta, né? Então, vou parar a aplicação aqui.
Porém, na aplicação, vou rodar esse primeiro comando, vai gerar o CRUD Operations. Então, vamos rodar aqui. Ele não deu certo. Por quê? Porque, voltando aqui na documentação, quando a gente for gerar um CRUD, a gente precisa fazer o que primeiro? Adicionar um manifesto de ferramentas. Então, eu crio um manifesto para permitir a instalação de ferramentas locais. A gente vai rodar esse comando aqui, .NET to manifest. Beleza? Após ter rodado esse comando, a gente vai instalar, né? Instalar localmente o gerador de CRUD. Então, .NET to install Core Switch CRUDGen. Beleza, ele instalou a última versão aqui, que é 1.8.1. E agora a gente consegue rodar esse comando. Então, .NET to run, vai criar o CRUD completo de operation pra gente. Aqui, quando ele roda esse comando, a gente pode ver algo bem legal aqui, que ele cria todos os arquivos. Então, já criou todos os arquivos. Criou a controller, o DTO, a entidade, a entity configuration, a interface de repository, a interface de service, operation, o próprio repository, né? Criou o request, criou o próprio service. Então aqui na application DB context ele setou lá no DB7, ele criou o DB7, perdão. Aqui no arquivo tables.cs ele colocou a tabela lá. Aqui a gente pode verificar aqui, ó, operation. Se a gente vir aqui no DTO, não, aqui não. Se a gente vir aqui no entity, aqui em context, application DB context, a gente já vê que ele adicionou operation, um ponto muito importante nessa hora de geração de CRUD automático. Vocês vão ver que estão dentro da aplicação, ela tem alguns desses aqui espalhados, que é CRUDGen, né? Esses CRUDGen que estão espalhados aqui em application, tables, crosscut que também tem, aqui para injeção de dependência, né? Automática. Então, o CRUDGen faz a identificação desse parâmetro aqui e adiciona o próximo em cima. Então, praticamente isso. Então, se vocês pensam em remover esses comentários aqui para deixar a aplicação mais limpa, então não pode remover esse CRUDGen, porque ele faz parte da framework e se vocês remover, o gerador de CRUD vai parar de funcionar. Ele vai avisar aqui, não foi encontrado e não consegue sobrescrever o arquivo, né? Ele vai mostrar o erro aqui embaixo. Então, aqui ele já criou tudo certinho pra gente. Então, aqui no final ele vai perguntar, deseja rodar as migration para incluir operation no banco de dados? Se eu colocar sim, ele vai rodar a migration para mim. Aqui no migration, ele vai criar aqui, ó. Beleza? Ele adicionar a migration aqui. Se a gente vou executar o projeto aqui novamente, só para vocês verem que continua funcionando. Então, beleza, a gente rodou aqui, beleza, ele já criou aqui operations, aí, operations, tudo certinho aqui. Agora aqui a gente vai rodar os outros, né, pra gente ter uma noção melhor ver como é que vai ficar esses CRUDs. Além dos CRUDs, auto-relacionamento, né, então vamos rodar aqui do Culture, vou passar pro terminal aqui. Ele vai perguntar novamente se eu quero rodar as migration, vou falar que não. Migration não foi executada. Eu vou deixar para rodar a migration no último, né? Aí fica da vontade de vocês. Se vocês quiserem rodar a migration sempre que rodar esse comando, pode rodar sem problema algum. Quando vocês forem excluir, ele exclui a migration também. Por exemplo, lá na documentação, tem um comando mostrando como excluir um autocrude, né? Então, eu gerei errado, gerei com o nome errado. Vocês podem ir lá, pegar na documentação. Aqui mostra, né? Aqui, ó, excluir CRUD, vocês vão rodar esse comando aqui e o nome. Ele vai, ele vai rodar toda essa parte aqui novamente, só que ao invés, né? Em vez de criar, ele vai remover tudo. Aqui, vamos gerar de local também. Colocar não. Equipamentos. Não. E o último aqui, né? Só pra gente verificar se está funcionando ainda. Eu ia rodar aqui, mas vamos rodar esse último aqui logo. Esse daqui tem vários relacionamentos, né, que a gente pode ver. Então, lembrando, pessoal, para o relacionamento dar certo, farm, aqui, farm. Se fosse farms aqui também tinha que ser farms ID, tá bom? Então, beleza, vamos rodar aqui novamente.
Aqui ele está perguntando se eu quero rodar a migration, como esse é o último que a gente vai rodar, né? Então vou colocar sim. Beleza, rodou as migration. Após rodar as migration, vamos executar o projeto novamente para ver se está funcionando. Beleza, vamos atualizar a página aqui do Swag. Beleza, está tudo aqui certinho. Agora, só em questão de desencargo de consciência, vamos fazer uns testes aqui para vocês verem que está tudo certinho. Então, vamos começar aqui em local, né? Local a gente pode ver que ele criou a relação aqui automática, né? Então, isso é bem legal, acelera muito o processo de desenvolvimento. Então, aqui a gente vai tentar cadastrar um local. A gente não cadastrou uma fazenda ainda, vamos tentar fazer esse teste. Então, local, vou colocar teste aqui, o ID, vou deixar 0 mesmo, porque a gente não cadastrou nenhuma fazenda, e executar. Aqui ele deu esse alerta porque eu estou com todos os exception aqui ativos, né? Então ele vai parar mesmo meu código normal. E eu tirei lá, vou executar aqui novamente. Aqui ele mostrou para mim, farm informado não existe, né? Depois vocês podem ir lá, quiser deixar tudo em português, trocar farm para fazenda, né? Fazenda, ID da fazenda informada não existe, pode ir lá, é totalmente dinâmico, tá? Então aqui vamos cadastrar uma fazenda. Fazenda, aqui, fazenda A. Executar, beleza, fez o cadastro. Aqui em fazendas, ele já vem com filtro também, tá? Vamos cadastrar mais uma fazenda aqui, para vocês verem o filtro funciona. Vou colocar aqui ABC, A. Fazenda HJB. Beleza. Cadastrou certinho. Se a gente voltar aqui para listar. Lembrando que esses dados já estão todos sendo persistidos no banco de dados, tá? Automático. Então, aqui a gente cadastrou 3 fazendas de teste, né? A HJBA, a ABCA e fazenda A, né? Então, vamos testar o filtro aqui de pesquisar, né? Vamos colocar aqui fazenda, né? Faz. Então, aqui já trouxe fazenda A, né? Então, o filtro aqui está funcionando 100%. A gente cadastrou a fazenda, né? Então, vamos cadastrar aqui agora o local, né? Para a gente ver a relação funcionando também. Então, a gente tem a fazenda 1, 2 e 3 lá. Vamos cadastrar a fazenda do ID 1 aqui. E local VMX. Vou colocar qualquer coisa aqui, tá? Então, beleza. Aqui a gente cadastrou o local também. Então, se eu dar um try aqui, a gente pode executar. Ele vai trazer já a relação com o local, né? Certinho. Perdão, vai trazer o local com relação com a fazenda, certinho, né? Praticamente. E o bom também que já está mapeado aqui para vocês verem. O pessoal do front-end, né? O pessoal do front-end usa muito essa parte aqui. Perdão, essa aqui de baixo, né? Que mostra o tipo de resposta que vai ter a aplicação. Por exemplo, aqui appointments. Aqui em appointments a gente já sabe o tipo de resposta que vai ter, né? Que todas as relações que a gente colocou lá, né? Farm, operation, culture, equipamento, né? Então já traz tudo aqui certinho. Todos os filtros também, né? Tudo dinâmico. Aí vocês podem perguntar, Jean, aqui nessa API de local, eu não vou precisar nem de path, nem delete, nem get, id, né? Nem put, nem post. Vou precisar só de get, né? Para trazer todos, né? Então aqui no nosso código, a gente vai voltar aqui. A gente vai vir aqui no projeto application. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho o que está acontecendo aqui por trás, né? Então aqui em application, aqui em appointments, vocês podem ver que primeiramente já traz toda a parte de que foi feita a injeção de dependência, né? Então a gente usa a interface aqui para poder chamar, né? Então beleza, a gente já utilizou aqui, the private read only, tudo certinho. Aqui ele já faz as validação, tudo automáticas aqui, tá pessoal? No momento algum coloquei bom no código. Aqui tá tudo automático. Então beleza, já tem todas essas validações prontas aqui. Lembrando que esse base aqui serve, toda a documentação dele tá
no site lá, né, para vocês verem. Aquele exemplo lá que eu te falei para vocês, por exemplo, aqui no controller, eu tinha falado de local, né? Então aqui no local, a gente pode trazer aqui, por exemplo, eu não quero trazer nem get all. Aqui lembrando também, tá, pessoal? Vocês podem trazer mais de dois, por exemplo, get, quero trazer get all e quero trazer create também. Então, fica bem dinâmica essa parte aqui. Atualizando aqui. Vocês podem vir aqui, ó. Local é criar um novo, né? Obter outro registro. Então, praticamente, trouxe aqui o controle actions get all, controle actions create. Esse controle action aqui é que faz toda a parte de controle por baixo para liberar ou não o método, né? Aí você pode virar para mim e falar, Jean, mas eu não quero nenhum desses daí vai me atender agora. Então, vocês podem vir aqui e colocar none. Colocando none aqui, praticamente vou descomentar isso aqui que tem aqui de exemplo. Aqui ele está mostrando como sobrescrever, né? Esse exemplo que ele está mostrando como sobrescrever. Então, posso vir aqui e apagar para não sobrescrever. Eu quero criar um novo, né? Então, colocar aqui outra coisa, né? E aqui também vou colocar outra coisa. Outra endpoint. Aqui vou deixar passando a mesma resposta, tá? Que vocês podem trocar também, fica dinâmico do jeito que vocês preferirem. Vamos atualizar aqui novamente. Local. A gente pode vir aqui, ver que só tem outra coisa, né? Então aqui vocês podem passar o que vocês quiserem. Então praticamente isso aqui está bem dinâmico mesmo. Aqui na parte de infraestrutura também tem alguns exemplos aqui, tá? Já no próprio example. Então se eu vir aqui em repository, aqui em example, eu vou ter que ir mostrando alguns exemplos, tá? Exemplo de sobrescrito buscar por ID, exemplo de sobrescrito criação customizada e assim por diante. Lembrando que todo esse conteúdo aqui tem na documentação, tá? Mostrar para vocês aqui também como excluir, né? Por exemplo, esse exemplo aqui, já eu quero remover ele. Então, já mostrei isso aqui na documentação no início, né? Então, entrando aqui na documentação Core Switch novamente, vocês podem vir aqui, vai estar bem aqui, ó, embaixo, gerador de CRUD, né? Aí, .NET, vocês vão pegar esse comando aqui, né? Igual a exemplo, né? Exemplo. E rodar o comando. Ele vai perguntar aqui, atenção, essa ação vai excluir todos os arquivos referentes à entidade exemplo, né? Dá um sim. Beleza, foi todo excluído. Aí deseja também remover a migration, vou colocar sim. Como não tinha migration para exemplo, então ele falou bem assim, nenhuma migration correspondente. Aí ele pergunta novamente, deseja registrar uma nova remoção? Sim. Teve alteração, né? Então, nas minhas entities. E como estou usando o Entity Framework, ele vai fazer essa verificação. Quando a gente executar a aplicação, não vai ter o example e vai dar erro. Então, por isso que a gente tem que rodar a migration. Então, esperando rodar a migration aqui agora. Enquanto roda a migration, mostrar o banco de dados aqui para vocês verem como é que tá. Não vou poder mostrar o banco de dados porque tem alguns IPs aqui, eu não posso expor. Mas praticamente assim que você estiver rodando, né, a aplicação de vocês na máquina de vocês, vocês vão sempre analisando o banco de dados, vocês vão ver que está bem dinâmico lá. Praticamente faz tudo sozinho. Aí aqui ele dá todos esses comandos aqui, né, mostrando para vocês. Então deu um .NET EF Database Update, né, para fazer a atualização. E aqui a gente pode rodar o projeto novamente, né, Start Run. Vem aqui no Swagger. Atualizar aqui a página. A gente vai ver que a gente não tem mais o example. Então é isso, pessoal. Toda essa parte do Core Switch eu expliquei bem por cima mesmo. Mostrei para vocês como criar uma aplicação do zero. Então, praticamente em minutos a gente conseguiu criar uma operação com relação, uma operação que tem filtro, uma operação, um sistema robusto, né? Que usa Clean Architecture, que é a arquitetura escalável, né? E vocês podem usar isso tanto para aplicações pequenas, tanto quanto aplicações de grande porte, né?
Então é isso. Qualquer coisa vocês podem mandar mensagem para mim. E qualquer dúvida, né? E muito obrigado a todos.